Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso momento. Mas antes de tudo, eu quero que vocês entendam que o meu objetivo nunca é fazer uma análise da situação. Eu não sou um analista social e nem um analista político. A minha abordagem sempre é uma abordagem filosófica. E filosófica principalmente no sentido de trazer instrumentos para o indivíduo olhar a sua vida, olhar o seu entorno, entender a sua existência. Tá? Então, sempre tenho isso em mente quando eu falo sobre alguma coisa. Eu não sou um analista político, mas eu tento orientar meus alunos, orientar os meus leitores para a situação, para se deparar. Eu preciso entender ou tentar entender a realidade para poder orientar as pessoas, claro, né? Eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso conhecer profundamente as coisas da vida, as coisas da sociedade, até os movimentos políticos. Eu preciso entender isso, mas eu preciso entender para poder orientar as pessoas. O meu objetivo é a orientação das pessoas, para que as pessoas possam se encaixar neste mundo de uma maneira mais plena, mais inteligente, tá? Dar os caminhos para que as pessoas possam compreender aquilo que as rodeia. E diante disso, eu quero hoje comentar 2 artigos meus que eu escrevi, os 2 últimos artigos que eu escrevi. Esse é o primeiro, chamado Guerra Silenciosa, que eu escrevi dia 4 de janeiro, tá bom? E o outro é um artigo chamado Sejam Céticos, que eu escrevi dia 9 de janeiro. Bom, no dia 4 eu escrevi esse artigo, A Guerra Silenciosa, levando em consideração o seguinte, que nós, obviamente, não vivemos, claramente, notoriamente, não vivemos em tempos normais, tá? Os nossos tempos são já há alguns anos bastante estranhos, e essa estranheza tem se intensificado. Claro, toda geração parece que estranha um pouco os seus tempos, mas os nossos tempos eles estão estranhos de uma maneira, o que eu vou falar é contraditório, ou aparentemente contraditório, mas de uma maneira previsível. É estranho, mas nós prevíamos a estranheza. Nós sabíamos, tínhamos já todos os sinais e todas as documentações que mostravam que o mundo ia se tornar cada vez mais um mundo mais totalitário, um mundo mais fechado, um mundo que começaria a ir na contramão daquilo que era a sua esperança liberal. Havia uma esperança de que o mundo se democratizaria cada vez mais, seria cada vez mais livre, e o movimento que nós vemos é o contrário. É um mundo se tornando cada vez menos livre, cada vez mais ditatorial, cada vez mais instrumentos nas mãos dos poderosos que vão fechando o cerco em relação ao indivíduo, e o indivíduo diante disso vai se sentindo perdido. Perdido até também no sentido de que ele não tem mais onde se ancorar, não tem mais as tradições, aliás, ele tem, mas elas vão se diluindo, vão perdendo força. O passado, a sabedoria acumulada vai perdendo força para se impor novidades que ele não sabe de onde vem, que simplesmente são colocadas diante dele como se fossem a verdade. Olha, você agora tem que falar dessa maneira, você tem que pensar dessa maneira, você tem que seguir esse caminho. E aí você olha para trás e fala assim, mas nunca foi assim, eu nunca aprendi essas coisas e de repente eu tenho que seguir isso. E tudo fica muito estranho, o mundo fica muito estranho. Então eu escrevi assim nesse artigo chamado Guerra Silenciosa. A sobrevivência em tempos anormais se dá de 2 maneiras: pela completa alienação ou pela plena consciência. Bom, se você está vivendo momentos como esse, você tem 2 caminhos a seguir. Ou você sai de todos esses problemas, finge que não existe, entra numa bolha ilusória e vai seguir a sua bolha, vai seguir a sua vida sem pensar em nada, ou você faz o movimento contrário, ou você toma
total consciência do que está acontecendo. E a partir do momento que você toma total consciência, você tenta se direcionar da maneira mais inteligente. Claro que eu jamais poderia aconselhar alguém a alienar-se dos problemas e questões mundanas, porque isso seria um contrassenso. A alienação é um tipo de ignorância, e a partir do momento que a pessoa tenta se alienar, ela automaticamente, pela consciência do problema, não conseguiria. O que eu quero dizer é que, apesar de haver dois caminhos, a alienação total e a consciência total, consciência plena, não dá para aconselhar alguém a alienar-se. Por quê? A partir do momento que a pessoa tenta se alienar, a partir do momento que ela toma essa atitude de se afastar dos problemas, ela só pode fazer isso se ela tomar consciência dos problemas. Ela primeiro precisa entender que existe um problema, ela precisa compreender a loucura, a anormalidade do seu tempo, e aí falar, eu vou cair fora disso. Só que a partir do momento que você toma consciência disso, você já tomou consciência e não dá para alienar-se. A alienação ela só funciona quando ela é inconsciente. Não existe alienação consciente, né? Você sabe já que os problemas existem. Então, não dá para aconselhar as pessoas a alienar-se. Não dá. O único conselho que eu posso dar para a pessoa é: tome consciência plena daquilo que está acontecendo na sua vida. Tome consciência plena daquilo que está acontecendo em torno de você. Tome consciência. Esse é o caminho que nós temos. Bom, resta então para aqueles que não pretendem viver na ignorância tomar plena consciência da situação que estão e, a partir disso, traçar as estratégias que pretendem seguir para sua sobrevivência. Então não há outra alternativa. Se nós queremos viver de uma maneira minimamente saudável, nós precisamos, antes de tudo, tomar consciência do que acontece na nossa vida, e a partir dessa consciência, desse entendimento, nós traçamos os nossos caminhos. Quais são os melhores caminhos? Não adianta, gente, o que eu quero dizer também é o seguinte: não adianta nós queremos traçar estratégias para a nossa vida sem entendermos o que ela é, sem compreendermos. Bom, quando eu falei isso dentro lá do meu grupo do Telegram, teve gente que não gostou. Falaram assim: volte para o seu clubinho do livro. Uma pessoa falou isso: volte para o seu clubinho do livro. Como dizendo assim: enquanto você está aí estudando, enquanto você está aí refletindo, eu estou aqui batalhando. Bom, é a típica atitude do ignorante orgulhoso, né? A pessoa quer fazer as coisas, quer agir, quer dar um caminho para si, e não só para si, ela pretende agir em favor das pessoas, das outras, em favor do seu país. Ela pretende fazer isso sem nunca ter parado para refletir, para estudar, para entender um pouco mais profundamente a realidade que a cerca. E não é à toa que as pessoas fazem um monte de asneiras, um monte de besteiras, porque elas não estudam, elas não pensam. E elas têm raiva de quem pensa, de quem reflete, de quem estuda. E para essas pessoas, quem estuda, quem reflete, quem pensa, é um inativo, é um encostado, é um covarde. É um covarde. Você aconselha as pessoas a refletirem mais, a estudarem mais, elas vão falar que você é um covarde, que não quer agir. O primeiro fato que se deve tomar consciência é de que os tempos atuais não são normais. Não estamos ainda sob uma ditadura total. Bom, eu escrevi isso no dia 4 de janeiro. Estamos no dia 10 e eu acho que a ditadura já deu bons passos nesses dias. Olha que coisa, né? Como as coisas mudam bastante. Mas é um processo que tenta implantá-la, a ditadura. Esse processo acontece em meio a uma guerra silenciosa entre os poderes do Estado. Uma guerra que envolve interesses, projetos
e ameaças veladas entre as forças institucionais e que, sendo uma guerra, não temos como prever seu desenlace. Bom, vivemos uma guerra silenciosa. Essa guerra não começou hoje. É uma guerra que já existe há um tempo. E essa guerra silenciosa é uma guerra que envolve instituições do Estado que estão acima de nós. E eu vou contar um segredo para vocês. Instituições que não estão preocupadas conosco. Instituições que têm as pessoas comuns como massa, como número, não como indivíduos. Instituições que podem usar essas pessoas para seus objetivos. Às vezes, talvez, os objetivos dessas instituições se assemelhem a alguns objetivos desses indivíduos, mas, no final das contas, o objetivo é da instituição que está movimentando as pessoas. Infelizmente, as pessoas só agora estão percebendo que talvez elas não tenham o direito de participar dos movimentos de poder. Que ela está isolada, a massa, o povo está isolado nesse processo. O povo não tem acesso aos jogos de poder. O que se faz há anos, mas o que se fez esses últimos tempos foi criar a ilusão de que o povo tinha poder. De que o povo poderia movimentar algo. E entendam, o povo não movimenta nada. Ele é movimentado. Segundo as estratégias de cada grupo, de cada instituição estatal. O povo é movimentado. Mas para o povo se movimentar, o povo precisa ter a ilusão de que faz parte do jogo. E o povo precisa ter a ilusão de que seus movimentos são espontâneos e que são movimentos importantes. Bom, às vezes podem ser movimentos importantes, mas para o objetivo da instituição que está movimentando, não para o povo em si. O povo às vezes não tem noção da guerra que há entre as instituições, entre os grupos que estão acima dele. E ingenuamente se coloca à disposição de um ou de outro grupo e acaba servindo de massa de manobra desses grupos. O que me interessa primordialmente é que nós, pessoas comuns, estamos em meio a esta guerra, sob esse fogo cruzado, que por enquanto é apenas retórico e de ações institucionais. Já está indo um pouco além disso também. Eu escrevi esse artigo dia 4 de janeiro. Estou gravando esse vídeo dia 10 de janeiro. A coisa já mudou, já se adiantou. No entanto, não podemos dizer quais serão os próximos andamentos e como isso nos afetará mais diretamente. Estamos em meio a uma guerra e sob fogo cruzado. Infelizmente, as pessoas só estão percebendo isso agora. As pessoas clamam por ações institucionais, acreditando que
as instituições estão, de alguma maneira, preocupadas com elas. Ou as pessoas dessas instituições estão preocupadas, né? E elas estão aprendendo que não. O povo não é nada para os grupos que estão no topo do poder. O povo é apenas massa para dar voto, massa para dar credibilidade, massa para dar autenticidade, para dar autoridade, mas o povo, pensado como indivíduo por indivíduo, não é nada. O povo, se precisar ser sacrificado, será sacrificado. Se precisar ser vendido, será vendido. O povo não faz. Não faz. Teoricamente. Poderia fazer. Teoricamente. Se você juntar 1 milhão de pessoas, claro. Qualquer pessoa, qualquer um que conseguir juntar 1 milhão de pessoas tem o maior poder que existe. Não tem exército que dê contra isso aí. Mas e para juntar? Vamos ser realistas. Parem de ilusão. Parem de confundir teoria com prática. Na teoria, o poder emana do povo. Isso é teoria. E a prática? Na teoria, o povo pode tomar o poder. E a prática? E a prática? A guerra contemporânea, veja, estamos em uma guerra. Estamos em uma guerra. E essa guerra contemporânea é, antes de tudo, psicológica. E os soldados dela, sem saber, muitas vezes somos nós. Nós somos os soldados. E não sabemos. Somos soldados que somos movimentados por meio de estímulos, por meio de gatilhos, e agimos muitas vezes de acordo com a vontade dos manipuladores. E somos nós que nos arriscamos, somos nós que aparecemos no front, né? Ou seja, soldados. Mas soldados inconscientes, soldados que não sabem que são soldados. Soldados que acham que são guerrilheiros. Guerrilheiros agindo por conta própria. E não estão vendo que estão sendo direcionados. Mas sendo essa guerra psicológica, atuamos nela inconscientemente e acabamos agindo não necessariamente para atingir os nossos interesses, mas daqueles que nos manipulam. Lembrando, eu escrevi isso dia 4 de janeiro, tá? Para ninguém dizer que eu estou falando depois dos acontecimentos fatídicos do dia 8 de janeiro. Não, eu escrevi isso aqui no dia 4, está publicado nas minhas redes sociais, no meu site, no dia 4 de janeiro. Por isso, ter consciência dessa realidade é o que nos permitirá agir com sabedoria, orientando-nos em nossos atos e palavras, norteando-nos em nossos passos e ensinando-nos sobre o momento de agir e de esperar, de falar e de calar, de ser claro ou obscuro, de ser direto ou estratégico. Não confundam voluntarismo com coragem. Não é porque a pessoa se lança num ato de quebradeira, né? Como alguns costumam fazer, isso já não de agora, de antes, que isso é coragem. Veja aqueles movimentos tipo o Black Lives Matter e outros movimentos. O que eles fazem? Vão lá, quebram estátua, tudo ação simbólica. Não tem coragem nenhuma nisso.
Não tem coragem nenhuma nisso, ficar quebrando. Quem quebra objeto para chamar a atenção de alguém é criança. Criança faz isso. Criança, quando quer chamar a atenção do pai, o pai não presta atenção, o pai não responde, ele vai lá e quebra alguma coisa. Então não tem nenhum ato corajoso nisso. Então todos os grupos, seja lá o Black Lives Matter, seja os grupos que invadiram o Congresso agora, não tem coragem nisso. Tem revolta, tem manha, mas não é coragem. Não é coragem. Mas eu não culpo. E essa é a questão. Vocês nunca vão me ver. Vocês podem procurar se alguma vez eu falei mal das pessoas. Não. O que acontece com as pessoas, e é isso que eu quero que vocês entendam. As pessoas estão ansiosas, nervosas, estão querendo resolver os problemas e estão sendo iludidas em relação à sua verdadeira posição, à sua posição real, não teórica, a sua posição real. Elas realmente foram instadas a acreditar que elas fazem parte do jogo e que elas determinam os caminhos dessa guerra. E isso é útil fazê-las acreditar. De todos os lados, tá? De todos os lados. Porque os grupos que guerreiam institucionalmente, eles precisam de massas para autenticá-los. Então eles precisam fazer com que a massa acredite que faz parte da brincadeira, né? Que faz parte do jogo. Vamos lá! Se você não vai, você é um covarde. Você não é... A esquerda sempre gostou de falar isso, né? Se você não faz, você é um alienado. Você não luta pelos seus direitos. É isso. Não mudou nada, tá? Muda a chave, mas a retórica é a mesma. Então, eu falo, eu não culpo as pessoas. O que estão fazendo com as pessoas é de uma maldade terrível, porque quebradeira, essas coisas sempre houve. Sempre houve. E quem fez isso nunca foi tratado dessa maneira, tá? Isso é jogo de poder. Eu ia falar hipocrisia, mas não é hipocrisia, é jogo de poder. Só que as pessoas são instadas a fazer isso por pessoas que entendem o jogo. E as pessoas, na sua simplicidade, né, na sua crença, elas são levadas a caminhos que depois elas mesmas não conseguem entender. E quando elas começam a entender, às vezes é um pouquinho tarde, porque elas já foram enredadas nisso tudo. Então é muito importante, por isso que eu falo, ter consciência. E ter consciência, gente, antes de tudo, observar. Hoje em dia, com a complexidade do mundo, com a velocidade do mundo, não dá para ter pressa. Parece paradoxal, mas não dá para ter pressa. O mundo anda muito rápido. Se você quiser acompanhar em tempo real esse mundo, você fica louco. Louco. As pessoas estão enlouquecendo porque elas estão tentando acompanhar a velocidade que o mundo está impondo. Não dá. Não dá. Recue. Recue. Ó, passinho para trás. Observe um pouco mais. E observe um pouco mais de fora. Não de dentro. As pessoas estão substituindo seus ídolos. Elas tinham até pouco tempo ídolos. Por exemplo, elas adoravam um caminho, um partido. Aí agora mudou. Agora é outro partido. Assistia a um canal de TV, agora assiste outro canal de TV. E assim vai. Tinha os seus youtubers favoritos, agora tem outros youtubers favoritos. E esses grupos, essas pessoas, esses canais se tornam seus gurus. Elas mesmas não observam.
Elas se fecham dentro desses grupos, só observam, só recebem informação desses grupos. E cara, eu vou falar uma coisa pra você, isso aí contamina qualquer pessoa, por mais inteligente que ela seja. Se não tomar cuidado, ela está presa dentro dessa redoma. E o mundo dela vai ser ditado por aqueles que estão ali dirigindo aqueles grupos. Muito cuidado, gente, muito cuidado. Nós precisamos sair para saber a hora certa de fazer cada coisa. E às vezes é hora de agir, mas às vezes é hora de não agir. Às vezes é hora de falar e às vezes é hora de não falar. Sejam inteligentes. Observem o nosso mundo atual e perguntem-se: quem tem poder? A quem pertence o poder atual? Quem manda? Identificou quem manda? Agora olhe para si mesmo e fala: quais são as minhas armas? As minhas. As minhas. Não a dos que eu espero que tenham. As minhas armas. Como enfrentar esse que tem poder com as minhas armas? É possível? Ah, não é? Ah, mas eu sou corajoso. Tá. Não, você não é. Você é burro. Você é burro. Você é um kamikaze. Não confunda isso com valentia, não. Isso não é valentia. Isso é estupidez. Simples estupidez. Ainda dá tempo de dar um passo para trás. De ser mais inteligente. E posso dar outro conselho? Não queira ser estratégico. Estratégico? Quem que você acha que é? Um general? Pelo amor de Deus, nós somos pessoas comuns. Estratégia do quê? Eu não tenho instrumento nas minhas mãos. A única coisa que eu tenho é a minha inteligência e o meu conhecimento. A única coisa que eu tenho é a inteligência e conhecimento para atuar na minha vida e no máximo daqueles que estão ao meu redor. Essa é a realidade, tá? Caiam na real quanto a isso. Ai, como eu queria ter falado isso há uns tempos atrás. Dei alguns indícios, mas se eu falasse isso há um tempo atrás, imagina. Eu nem tô vendo o chat, que eu não sei como é que tá. Mas acho que agora a coisa ficou um pouco mais clara. Um pouco mais clara. Aqui, com vocês, eu falei algumas coisas. Se vocês olharem minhas aulas da rebelião das massas, vocês vão ver. Eu só posso orientar as pessoas a buscarem um pouco mais de conhecimento, sabe? Estudar um pouquinho mais as coisas, tentar entender. E se não conseguir, se você não conseguir entender, então não faça nada. Você não está entendendo. Então por que vai fazer? Por que vai fazer? Mas uma coisa a gente pode fazer. Uma coisinha. Isso nos remete ao meu outro texto que eu escrevi dia 9 de janeiro. Chamado Sejam Céticos. Sejam céticos. E eu escrevi assim: o sentimento religioso e a necessidade de fé é o combustível que alimenta os manipuladores. A urgência que as pessoas têm de seguir alguém torna-as um instrumento perfeito para que sejam direcionadas para onde os manipuladores desejam. Bom, nós temos a necessidade de fé. É impressionante. É impressionante. Os grandes movimentos ideológicos só se sustentaram
Porque as pessoas precisam botar fé em algo. A fé sempre foi algo direcionada a Deus, em geral, né? A Deus, se for outras culturas, talvez as divindades, que seja. Mas desde que o mundo foi se materializando, principalmente a partir do final do século XVIII, a partir do século XIX, a fé começou a sair do céu e começou a ser apontada para a terra. Mas o sentimento e a necessidade de ter fé continua nos homens. Então os homens continuam procurando em quem confiar, em quem depositar sua fé. Os homens parece que instintivamente procuram pessoas ou grupos sobre os quais elas possam jogar toda a sua confiança e elas mesmas não precisem pensar muito. O que é fé? Fé é você se lançar para o outro. E quando você tem fé, você aceita o que o outro faz e fala sem discutir. Às vezes até achando estranho, mas falando, mas eu tenho fé. Isso é fé. A fé, ela não depende de raciocínio. Se tiver raciocínio, se tiver conclusões racionais, deixa de ser fé. Concordam? A fé ela é uma antecipação, ela vem antes de você entender. Você confia naquilo, tem aquilo como certo antes de entender por que é certo. Quando você entende por que é certo, você não tem mais fé, você não necessita mais da fé. E essa é uma necessidade humana, os seres humanos eles precisam de fé. E parece que isso faz com que os seres humanos lancem sobre as pessoas e os grupos aquilo que eles deixaram de lançar sobre Deus. Não é à toa que Deus ensinou que não se deve confiar na força do próprio braço. E resumiu esse conselho em uma frase: maldito do homem que confia no homem. Bom, se Deus fala que maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço, bom, se eu não posso confiar na força do meu próprio braço, se eu não posso confiar em mim, é isso que as escrituras estão ensinando. Eu não posso confiar em mim porque eu sou fraco, sou falho, quanto mais no outro. Se eu não confio nem em mim, que eu conheço bem, como que eu vou confiar no outro? Então, as escrituras elas estão ensinando assim, olha, não se deve confiar no ser humano, nem em si, nem no outro. Confiar no sentido de confiança cega. Por quê? O ser humano é falho, o ser humano é volátil. O ser humano é inconfiável, por natureza. Alguém discorda disso? A fé é uma força dispensada para ser lançada sobre aquilo que é infalível. Por isso o cristianismo ensina que se deve ter fé em Cristo, que é o próprio Deus. Assim, fora dele tudo seria incerto e inconfiável. A fé é para ser lançada sobre aquele que não erra. A fé é para ser lançada sobre o absoluto. As coisas e os homens, sobre eles eu não tenho que ter fé. Eu não posso ter fé em homens. Eu não posso ter fé em grupos. Gente, o que eu mais vi nos últimos tempos é a fé em grupos, em homens. A palavra que está mais em voga é confia. 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 Confia? Não. Por que eu tenho que confiar? Eu não confio. Eu posso estar do seu lado, posso pensar como você, posso trabalhar junto com você, posso ser seu amigo, mas eu não confio em você. Confio no sentido mais amplo, tá? Mais amplo. Eu não confio em mim. Poxa, quando eu olho para minha vida, eu encontro tantos buracos e tantas falhas e tantas coisas que eu não me orgulho nem um pouco. Tantas verdades que estão lá, escondidas,
que eu não quero que ninguém saiba porque eu me envergonho delas. Eu tenho isso. Quanto mais os outros. Ela se pergunta: professor, se eu luto para preservar a tradição, então estaria sendo usado como massa de manobra? Bom, o que significa eu luto para preservar a tradição? Veja que as nossas falas, elas estão tomadas de abstrações. Eu luto. O que significa eu luto? O que significa preservar a tradição? O que significa lutar para preservar a tradição, gente? Nós temos que pensar essas coisas na realidade. O que nós temos falado, o que as pessoas têm falado ultimamente: eu luto pelo meu país. Luta como? Como você está lutando? Eu luto ficando acampado diante de um quartel. Tá, você pode achar que está lutando. Não, mas você está acampado diante de um quartel, clamando para que lhe salvem. Eu não estou falando mal, não estou falando, meus amigos todos foram. E as pessoas foram com o coração aberto. O que eu quero que vocês entendam aqui não é julgamento. O que eu estou fazendo é instando vocês a refletirem. Com uma pergunta: lutar pela tradição, o que é isso? Sabe quando que eu luto pela tradição? Quando eu entendo a tradição, quando eu vou estudar a tradição, quando eu preservo a tradição na minha casa. É a minha forma. Existem outras formas? Existem, mas o que está disponível para mim, o que eu, como indivíduo, posso fazer ou devo fazer? Primeiro é entender o que é a tradição, quais são as tradições, o que são realmente tradições. São essas? Tá. O que eu vou fazer? Entender, estudar e praticá-las. Praticá-las comigo. Ensinar para os meus filhos. Pronto. É isso. O que vai além disso? O que vai além disso? O que for além disso, envolver grupos direcionados, pode ser sim que você esteja sendo massa de manobra. Pode ser que estejam usando, estou falando abstratamente, eu não estou pensando em nenhuma ideia específica. Pode ser que estejam usando tradições para mexer as massas. Quantas vezes na história aconteceu isso? Ilude as massas para que elas acreditem que estão defendendo tradições. Bom, nós temos aí o movimento duguinista eurasiano. É um exemplo claro disso. Levanta-se um monte de ideia tradicionalista e tenta colocar isso nas pessoas para que elas se movimentem nessa direção, acreditando que elas estão defendendo tradições e na verdade estão defendendo o jogo de poder das instituições russas. A lição que fica é que quando se trata de depender dos outros, de seguir as instruções dos outros, um pouco de ceticismo sempre é aconselhável. Tá? Então tá aqui o meu conselho. Quando se trata de depender das pessoas, de seguir a instrução das pessoas, seja sempre alguma coisa cético, pombas. Receber um áudio, receber um vídeo, receber um WhatsApp, duvide. Em princípio. Eu demorei para entender isso, tá? Na internet, mas já há alguns anos eu faço isso. Tudo que chega para mim eu falo, não acredito. Ah, como assim você não acredita? Não acredito. Em princípio, não.
E vou falar para você, 90% das vezes se confirma que está errado. É um recurso que eu criei em mim, artificial até, porque o natural seria acreditar. Quando chega para mim, eu em princípio, assim, por instinto eu acredito, só que eu já criei um mecanismo racional de falar assim, duvide. E eu duvido, mesmo acreditando, entendem isso? Foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz. Eu duvido de tudo. E hoje em dia, isso se torna essencial. Por quê? Porque nós estamos numa era que tudo é manipulável. Vídeo, áudio, som, tudo. Até aquilo que a gente vê com os olhos vistos está começando, com os olhos, né, reais, começam a ser manipulados também. As técnicas de manipulação estão avançadíssimas. Os conhecimentos hipnóticos. Gente, é uma obrigação para qualquer pessoa com um pouquinho de cuidado duvidar. Ah, Fábio, mas aí eu vou virar um cético. Vire! Infelizmente, nós não estamos mais nos tempos para relaxar nesse ponto. Tempos sadios, tempos tranquilos, que, tudo bem, posso acreditar, posso confiar. Não posso não. Não posso não. É horrível isso, mas é verdade. Precisamos estar alertíssimos o tempo todo. Nunca acreditar de primeira em nada. Em nada. A fé é virtude apenas quando é voltada para o inerrante. A desconfiança só é pecado quando direcionada para o infalível. As pessoas têm medo, né, de ter algum ceticismo. Eu não estou falando do ceticismo filosófico, que, né, o ceticismo filosófico na verdade é uma grande certeza, a certeza de que nada é certo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da dúvida, uma dúvida instrumental, uma dúvida constante de tudo que aparece na frente. E não tem nenhum problema, isso não é pecado. Pecado é você duvidar de Deus. Fé é virtude quando você acredita em Deus, não nos homens. Nos homens é pecado. Tá entendendo? Nós temos obrigação, como pessoas minimamente inteligentes, de duvidar. Temos que fazer isso, porque o mundo hoje nos obriga a ser assim. Mas existe uma necessidade natural de fé. E é isso que leva as pessoas a buscarem guias humanos. Então elas ingressam em movimentos não como é aconselhável, de uma maneira cética e cuidadosa, mas com fé, até com ardor religioso. A partir daquele momento, tudo que é dito ali é certo, tudo que vem de fora é errado. Eu andei acompanhando ultimamente alguns grupos, por causa de alguns amigos que estavam envolvidos, e o que eu vi é isso, fé religiosa. Tudo que é dito ali é certo. Veja, as pessoas não são culpadas, porque elas não estão preparadas para isso. Como eu falei, se eu entro num grupo desses sem esse dispositivo racional, eu também vou ser levado. Tá? Porque é natural, nós temos uma predisposição a acreditar, nós temos uma predisposição à fé. E os grandes manipuladores sabem disso e montam esses grandes grupos, jogam as pessoas ali e ficam alimentando a fé das pessoas pelo viés de confirmação. As pessoas desejam algo e eles vão jogando aquilo que elas desejam. E vão dando as explicações, dissonância cognitiva e assim por diante. E as pessoas são conduzidas. E as pessoas não têm ideia do risco a que elas estão se expondo. Risco que já se tornou risco físico. Porque elas estão entrando numa jogada perigosíssima, acreditando em quem não deve acreditar. Fábio, em quem nós não devemos acreditar? Em todo mundo. Nós não devemos acreditar em ninguém, pombas. Mas que horrível, hein, Fábio? Poxa, A confiança absoluta? Votei em quem? Nem em mim. Claro, algumas pessoas, pega a minha esposa. Ela é confiável? Sim, de uma maneira geral, sim, como todo mundo. Normal. Mas ela é um ser humano. Ela pode errar, como eu posso errar. Quando eu decido confiar nela,
absolutamente. Bom, o que eu fiz? Eu ultrapassei o que é aconselhável por qualquer um por uma questão de, poxa, é minha mulher. Se eu não confiar nela, né, a vida vai se tornar insuportável. Então eu decido confiar nela como ela decide confiar em mim. Mas podemos, os casais estão aí mostrando que isso muitas vezes é um erro. A mulher confia no homem, o homem trai a mulher. Pronto. Quantas vezes acontece isso, certo? Mas ali é um universo menor, né? Agora, quando você decide lançar essa confiança a grupos políticos, ideológicos, e seja lá o que for, filosóficos, aí a coisa fica perigosa. Quando isso se transforma num movimento de massa e toda uma massa lança essa confiança, aí se torna um barril de pólvora. O problema é que as pessoas costumam substituir os antigos guias por novos guias. Param de ouvir os velhos conselhos para seguir os novos conselhos. Trocam as antigas verdades absolutas por novas verdades absolutas. Não há suspeita, apenas troca de crença. E isso é algo que eu reparo em muitas pessoas. Elas antes criam piamente em alguém, em algum grupo, em algum partido, algum canal de TV, algum guruzinho. Aí de repente mudou o lado. Não acredita mais em nada daqueles lá, mas criou outro grupo. Agora acredita em outro canal de TV, em outro guruzinho, em outro partido, em outra instituição. Só trocou. Mas a mecânica da fé continua. A mecânica da fé continua. Aqueles então que têm uma visão do processo, que entendem como funciona a alma humana e possuem objetivos escusos, para os quais as massas são imprescindíveis, usam as massas a seu bel prazer, manobrando as mentes como bem entendem. Há pessoas no comando desses grupos de massas que sabem como funciona esse jogo, sabem como funciona a psique, sabem como trabalhar a mente das pessoas, como conduzi-las e conduzem-nas. Usam essa necessidade de fé, esse impulso de crença para os seus objetivos. É o que mais nós temos visto. Nossos tempos, com seu excesso de informação e conexões imensas, são propícios, como nunca se foi, para todos os tipos de jogos manipulatórios. Por isso, se eu pudesse, daria apenas um conselho: sejam céticos. Vou repetir: sejam céticos. E vou explicar uma coisa para vocês. Ser cético, ter a dúvida instrumental, ou seja, a dúvida como instrumento para você viver nesse mundo atual, é algo que você alcança por exercício, tá? Quando eu decidi fazer isso, eu muitas vezes me vi caindo. Falei, caramba, eu já sei que não é para cair e caio. Só que aí você vai praticando. Mas ainda hoje, às vezes, eu caio. Cada vez menos, ainda bem, cada vez menos, mas ainda hoje ainda caio. Não é porque uma história faz sentido que ela é real. Histórias, narrativas são montadas depois dos fatos. Depois dos fatos, não é difícil você criar narrativas que façam sentido, mas não significa que eles são verdade. Tá? Cuidado com as falas muito bem postadas, pessoas que falam muito bem, que conduzem muito bem, que explicam muito bem as coisas. Isso não significa que elas estejam falando a verdade. Grandes manipuladores são grandes argumentadores. Tá? Tomem cuidado com os desejos de vocês. Os nossos desejos nos guiam. O viés de confirmação é exatamente isso. Nós desejamos algumas coisas e tudo aquilo que confirma o nosso desejo, nós tendemos a acreditar de ser verdade. Tome cuidado. E por fim, não se apeguem aos seus, às suas verdades, às suas convicções. Elas podem estar erradas. Só que nós temos uma tendência de nos apegarmos, né? Nós temos que ser coerentes. E ninguém gosta de dar o braço a torcer de que errou. Se precisar, dê. É para o seu bem. É isso que eu falo. Então, meu conselho é: sejam sim céticos. Sem medo. Sejam céticos.